Meus queridos, boa tarde, amantes da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso canal mais uma vez para falar um pouquinho da Palavra de Deus com você. Eu queria ler um versículo aqui em Marcos 15:38 que diz assim: o véu, preste atenção, do templo se rasgou em dois, de cima, do alto para baixo. Queridos, nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava pregado na cruz. Já faziam-se 6 horas, desde as 9 horas da manhã, Jesus estava na cruz e agora já era 3 horas da tarde. Foram momentos terríveis onde Jesus vai suportar calado e em silêncio. Como o profeta Isaías havia dito, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Os nossos pecados estavam sobre ele, a multidão estava em volta e nesse momento crucial da crucificação até a natureza sentiu. Mas o versículo que eu acabei de ler, que fala do véu do templo se rasgou de cima a baixo ou do alto a baixo, foi o terceiro milagre que aconteceu na crucificação. O primeiro foi as trevas sobre a terra da hora sexta até a hora nona. O segundo milagre foi o terremoto que aconteceu em que os sepulcros, muitos sepulcros foram abertos. Dos dois últimos milagres que aconteceram, quando Jesus deu um grande brado na hora nona, entrega o seu espírito e diz: está consumado. O terremoto rasga o véu e esse véu vai separar o lugar santíssimo, e isso acontece sem que esse terremoto derrube o templo. O véu simboliza o que, queridos? O véu simboliza a separação entre o pecador e Deus. Separava o lugar santo do santíssimo. Só podia ser transposto no dia da expiação, pelo sumo sacerdote, que levando o sangue da expiação, o incenso levava e o incenso santo. Também o véu simboliza a mudança de dispensação. Saindo da dispensação da lei, o véu rasgando significava a mudança para a dispensação da graça. O véu então passa a ser um divisor de águas para nós. A divisão desse véu no templo, ela nos traz algumas verdades muito interessantes. E é que você possa compreender que o templo, ele tinha divisões. O átrio, o lugar santo e o santo do santo. No átrio era o pátio da congregação. O lugar santo era onde ficava o altar do sacrifício, aonde o altar apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus, e o Santo do Santo é onde ficava a arca, que era o símbolo da comunhão, era coberta pelo propiciatório, a qual o sangue era aspergido sobre ele. Mas é certo que o acesso a Deus só seria possível através do sangue de Jesus. Hebreus 9:22 nos diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Oh, glória! Então vamos lá, o véu rasgou de cima a baixo. Isso simboliza que está aberto o caminho do homem para chegar até Deus. A primeira coisa, quando rasga-se o véu não se rasga até a metade, mas do alto a baixo. O caminho está livre. Alguns estudiosos dizem que esse véu era espesso e que nenhum homem conseguiria rasgá-lo com suas próprias forças. Ele necessitaria de uma ferramenta de corte. Mas nós louvamos a Deus que pelo novo caminho e pelo caminho que Deus consagrou, pelo véu e pela sua carne, o véu vai ser rasgado. E quando o véu é rasgado, Jesus expirou. O véu foi rasgado por uma mão invisível, sem derrubar o templo, sem cair pedaços. A Bíblia diz que ele se fendeu em dois. Dois é o símbolo de quê? De que o Novo e o Velho Testamento agora estão divididos entre graça, entre lei e graça. Então, nós podemos entender que Deus não precisou de força, simplesmente do sangue. O brado de Cristo neste momento, no versículo 37 do texto que eu li, Jesus dá um brado e expira. Ele expira por quê? Porque ele proclama a vitória contra as potestades das trevas.
Ele despoja os principados e expõe publicamente eles e faz com que eles vejam o seu triunfo. A missão de Cristo estava sendo consumada. Quando o véu foi rasgado, fica-nos uma pergunta. Na hora nona, era às 3 horas da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, Jesus rasga o véu. É interessante que quando Jesus faz essa abertura do véu, ele está nos dando acesso, como Paulo diz em Efésios 3,12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Antes o povo ficava de fora, Shuramandagashai, Uramandasudefaz, o homem ficava do lado de fora, no átrio. Olha só, queridos, pega essa revelação aí. Quando o homem vivia na antiga aliança, ele ficava do lado de fora, mas agora na graça o homem pode entrar. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e 22, ele diz assim: cheguemos-nos com o verdadeiro coração, com uma inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oh, que coisa maravilhosa! Antes do acesso estava vedado, Cristo anula o pecado e abre o caminho da salvação. Hoje não precisamos ficar do lado de fora. Hoje nós não precisamos esperar o sumo sacerdote para que ele nos represente até Deus. Hoje cada um de nós temos livre acesso na presença de Deus. Pela pessoa bendita de Jesus Cristo, as portas estão abertas. João 10:9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu quero te dizer, neste vídeo hoje, o véu foi rasgado do alto a baixo. O acesso ao Santo do Santo está livre. Você tem oportunidade hoje de entrar no sobrenatural de Deus e contemplar as coisas que Ele tem lá. Vá lá para o Santo do Santo e tenha comunhão com Ele, porque uma verdade eu te digo, o véu está rasgado do alto a baixo e o acesso está livre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.